Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui conosco o deputado Isnaldo Bulhões, do PMDB, ele que vai falar sobre ação parlamentar, conjuntura nacional e local, enfim, sobre as atividades na política aqui de Alagoas e no seu mandato na Assembleia Legislativa, 6 legislaturas já. Deputado, eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui e comecemos justamente pela aprovação recente de um projeto de origem governamental, no qual o senhor atuou como relator, que trata justamente do regime de previdência complementar para os servidores do Estado. O que o levou, o que o convenceu a dar esse parecer favorável a este projeto? Bom, boa tarde, Gorete. Em primeiro lugar, é deixar claro que foi um projeto amplamente debatido. O projeto tramitou aqui na Assembleia Legislativa desde a sua chegada entre agosto e setembro do ano passado e culminou no dia de ontem com a sua aprovação. O que mais me fez me envolver nessa questão da Previdência Complementar é a oportunidade na Previdência Pública que aqueles que estão enquadrados no limite constitucional, no limite da Previdência Nacional, que é o valor de 5.531, tem a oportunidade de uma forma patrocinada de ter um complemento na sua aposentadoria futura e não sendo obrigado a ir para o grande mercado nos bancos privados, que é a previdência privada, como eles falam. Então, com o plano complementar, a cada real que o contribuinte fizer, o Estado aporta R$2. Ganham ambos, né? Na ganham verdade, ambos. Eu acho que é uma oportunidade muito grande, principalmente para o servidor público, de ter um complemento na sua renda e no seu planejamento futuro. Então, é um projeto muito bem elaborado, além de ser uma tendência nacional. Isso já existe na Previdência Nacional, no Regime Geral de Previdência, e já avançou em vários estados. E Alagoas teve um projeto muito bem elaborado, na equipe do secretário Jorge Santoro e do Dr. Roberto, o secretário de Fazenda e o Dr. Roberto lá na Previdência. Eles fizeram um brilhante trabalho, houve nas discussões propostas de modificações, mas apenas uma prosperou. E no demais o texto original prevaleceu. No quesito, a mudança? O quesito que prosperou foi a emenda da deputada Jó Pereira e do deputado Ronaldo Medeiros, que subscreveu, retirando os militares dessa condição. Com que argumento? E houve a concordância e o convencimento do governo. Porque, em linhas gerais, o militar tem um tratamento diferenciado, tem um regime especial de previdência. Então foram retirados. E outros dois pontos que não prosperaram foi a emenda do deputado Francisco Tenório, querendo também dar o mesmo tratamento que foi dado à emenda da deputada Jó Pereira, retirando os policiais civis, o que seria de imenso prejuízo, e isso houve o convencimento ao deputado Francisco Tenório, e a categoria seria de imenso prejuízo. A categoria porque eles não têm esse tratamento em regime especial, e também o ingresso automático dos novos servidores que vierem por consequência de concurso público, ingressar no serviço público, nos quadros do Estado de Alagoas, Executivo, Legislativo e Judiciário, logo quando dá a integração. O deputado Rodrigo Cunha, ele defendia e defende a tese, apesar de ter sido vencida, tanto na Comissão de Constituição e Justiça como no plenário, que esse ingresso apenas deveria ser feito quando da solicitação do servidor. O que a lei inverte isso. O servidor ingressa automaticamente e tem um período de 90 dias, caso haja a intenção, que dificilmente haverá, caso haja a intenção do desligamento. Então, tendo cada real ressarcido, o que é importante isso. Cada real ressarcido quando do desligamento. Como o projeto é muito bem feito também, Gorete e telespectadores, para você ver, se em um dado momento aquele contribuinte não quiser continuar no plano,
ele também pode fazer a sua retirada, logicamente com um prazo pré-definido por lei. Diante do prazo que ele contribuiu, é corrigido e divide no futuro para ele ser ressarcido desse recurso. Então é um plano muito bem feito, eu acho que foi um grande avanço na Previdência Estadual e Alagoas tem a lucrar, não tenha dúvida, na sua totalidade. Provavelmente a experiência, não é, das matérias anteriores que o governo enviou à casa relacionadas à reforma da Previdência, não é, a Previdência Estadual, isso deu uma condição basilar para trabalhar também essa forma de previdência complementar. E ainda tem mais a questão nacional, não é, da reforma da Previdência, que o próprio Congresso colocando para os estados essa responsabilidade de ajustar, não é, os seus interesses nessa área. Gorete, você veja, a grande pauta do Brasil é a Previdência. É o déficit causado pela Previdência. Um déficit que se é questionado, até que ponto mas deficitária. o governo calcula que gerará mais de 200 bi de prejuízo só em 2017. Né? E os estados do Brasil, na sua grande maioria, passam por grande dificuldade. Precisou do auxílio do governo federal, tem precisado, né, tanto na renegociação das suas dívidas, como em outros incentivos, e todos esses estados eles estão tendo que fazer ajuste fiscal. E Alagoas largou na frente. Você pode ver desde o primeiro momento, o governador Renan Filho encaminhou inúmeras mensagens à Assembleia Legislativa com ampla discussão, algumas delas, no primeiro momento, antipopulares, mas altamente necessárias para que o Estado vivesse a estabilidade que vive hoje. Sobretudo a lei delegada também, né? Também, que deu entre outras, reformas tributárias, modificações na cobrança de tributos, em um certo momento aumentando, e num outro momento também reduzindo, como foi o caso do IPVA. Em um ano houve uma modificação no cálculo, no outro foi reduzido. Né? Então, Alagoas saiu na frente nisso. É verdade que o nosso estado também vive a crise, mas não tenho dúvida nenhuma que, comparado às demais federações, o nosso estado vive outra realidade. Enquanto em Sergipe, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, o Rio não tem parâmetro. A pauta do funcionalismo público é receber o salário atrasado, né, entre outros estados. Definido não ter aumento nem recuperação salarial. No estado de Alagoas, a pauta é negociar a forma de receber essa recuperação. De tal forma que seria impossível que isso acontecesse se não fosse o lançamento antecipado de todos esses ajustes fiscais por parte do governo do estado e tendo partícipe como um protagonista a Assembleia Legislativa, não tenho dúvida nenhuma. Que aprovou, não é, todos os projetos encaminhados. Aprovou, discutiu, modificou, adequou às necessidades. Né? Então, a Assembleia Legislativa, em todos os momentos, esteve com as portas abertas. Né? O governo também tem uma compreensão muito forte com a sua bancada, com todos aqueles que representam, qualquer que seja a categoria. Por falar em bancada, havia uma reclamação antiga dos parlamentares sobre as questões relacionadas às emendas, que no governo anterior não havia espaço para o pagamento dessas emendas, ou seja, os parlamentares reclamavam que as bases pediam a intermediação do deputado e isso não ocorria. Hoje, como está essa relação com o Executivo? Eu tenho um entendimento, Gorete, quanto a essa questão de emenda parlamentar muito particular. Principalmente no estado pobre, que cada centavo é muito importante, com escassez de recursos como é Alagoas. Eu acho que o parlamentar ele deve buscar para a sua base ou a liberação de uma emenda ou de um recurso extra-orçamentário que esteja em consonância com o programa de governo. É muito duro para um governo de Alagoas desviar a finalidade do recurso limitado para algumas ações que não são prioritárias no entendimento dele.
pode até ser em certo momento no entendimento do parlamentar, mas eu entendo que a busca desses recursos, sejam eles destinados por emenda parlamentar ou por programas governamental, tem que ter uma discussão muito próxima com o governo. Eu sempre tive esse entendimento. É muito duro você colocar uma emenda para uma área quando a outra tem uma carência maior e o programa e o projeto do governo, a plataforma dele é nesse sentido. Então eu acho que com o diálogo é a melhor saída, né? Eu acho que ninguém é o dono da razão, todos os parlamentares têm, logicamente, a obrigação de lutar por isso, de lutar pela sua emenda ou por um recurso que para mim é a mesma coisa. Se eu conseguir para um município, né, para uma região que faz parte da minha base eleitoral, um recurso e o benefício que não tivesse sido direcionado por emenda parlamentar, seja este orçamentário, eu estou servindo a minha comunidade da mesma forma. Da mesma forma, então, eu acho que o exatamente. diálogo, a conversa, né, entre o legislativo e o executivo combina numa relação muito maior nesse sentido. Por isso que eu discordo da emenda impositiva. Pois é, justamente que eu ia perguntar sobre... Sou dos poucos que discordam. O orçamento Estive na oposição impositivo. durante 8 anos. Hoje sou deputado da situação, do partido do governador. Da base do governo. E ainda discordo. Eu acho que é uma ação importante, mas tem um momento para ela. Tem um momento e as regras. Né? Porque você impor a um governo a investir o recurso escasso, de repente numa questão que seja do entendimento maior de não prioritário, isso aí talvez... Tem que prevalecer um entendimento maior. Tem que prevalecer um entendimento. A emenda impositiva tem que ser amplamente discutida, ela tem que ter áreas limitadas, que seja prioridade em linhas gerais no país, entendeu? Para ela realmente ser impositiva. Deputado, o que dizer, então, dentro dessa discussão do que é viável, não viável, da emenda estar inserida no contexto das prioridades também do governo para o atendimento a um maior contingente, né, de pessoas, da população? O que dizer dessas discussões que ocorrem no plenário sobre a aplicação de recursos, por exemplo, para o FECOEP, que são destinados às outras áreas, por exemplo, reforma no Hemoal, a construção de um hospital da mulher em Maceió. Como o senhor vê essa situação? Em primeiro lugar, o FECOEP, houve um avanço no atual governo significativo. Ele houve um incremento de receita na ordem de, acho que, algo em torno de 60%. Posso confiar nesse percentual. E todos os recursos que são destinados pelo FECOEP, ele é analisado por um conselho. Ele tem um conselho e há o entendimento de que o combate à pobreza não está só na compra de alimentos. Não, se há o entendimento que investimento em saúde não é combate à pobreza, eu já travei esse debate, eu acho que é um entendimento muito equivocado. Né? Eu acho que o FECOEP pode custear e deve sim custear saúde, não apenas ficar restrito apenas no âmbito da ação social. Entendeu? Eu acho que esse recurso, o Alagoas está vivendo um momento, nos últimos tempos, de maior investimento em saúde pública, agora eu não tenho dúvida disso. Logicamente, os problemas históricos, ele ainda existem, né? Permanecem alguns, mas eu acho que nós estamos virando uma página. Né? Nós estamos num governo moderno, atual, e que nesses próximos anos, esse 1 ano e pouco que falta para encerrar, ele com certeza entregará e manterá importantes aparelhos para assistência de saúde no nosso estado. Pois bem, deputado Isnaldo Bulhões, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já.